Você tem medo de receber a marca da besta? Já recusou um chip de rastreamento, evitou uma vacina ou foi contra um código de barras porque acreditava que era o sinal do fim dos tempos? Pois bem, hoje vou te contar uma verdade que pode te liberar desse medo. Provavelmente, você já caiu em uma interpretação errada dessa passagem. Olá, seja bem-vindo ao Entre Mitos e Versículos. Se você é novo aqui, inscreva-se porque a gente desmascara frases populares que parecem bíblicas, mas não são. E hoje estamos lidando com uma das mais assustadoras, a marca da besta. Igrejas inteiras pregam sobre isso, redes sociais explodem com teorias, pessoas abrem mão de serviços bancários, recusam documentos, evitam tecnologia. Tudo porque tem medo dessa tal marca. Mas aqui está o problema. A maioria dos cristãos não faz a menor ideia do que Apocalipse 13 realmente está falando. Vamos começar pelos mitos mais populares. Nas últimas décadas, as pessoas apontaram a marca da besta em praticamente tudo o que é novo. Nos anos 80, era o código de barras. Todos os produtos com 36, sinal do anticristo. Código de barras igual a código de controle igual a marca da besta. As pessoas realmente acreditavam nisso e recusavam comprar produtos. Depois veio a internet, depois o GPS, depois o RFID, depois os cartões de crédito, depois a vacina, depois o 5G. Sempre que uma nova tecnologia aparece, alguém descobre que ela é a marca da besta. E você sabe o que todas essas coisas têm em comum? Elas todas desapareceram. Não foram o sinal do fim dos tempos. A vida continuou. Os cristãos que recusaram vacina descobriram que não virou escravidão. Os que evitaram código de barras, bem, ainda tiveram que sobreviver de algum jeito. A verdade incômoda é essa. Toda geração, em todo tempo, acredita que está vivendo nos últimos dias. Os cristãos do século I acreditavam. Os cristãos da Idade Média acreditavam. Os cristãos dos anos 2000 acreditavam. E nós também acreditamos. Mas isso não significa que não devemos entender o que a Bíblia realmente está dizendo. Para entender Apocalipse 13, você precisa entender uma coisa. João estava escrevendo para pessoas que estavam sendo perseguidas. Não era medo teórico, era medo concreto, real, mortal. Estamos falando do fim do primeiro século, depois de 70 d.C. O Império Romano era absoluto. E Roma tinha um problema. Cristãos que se recusavam a adorar o imperador, recusavam-se a queimar incenso diante da estátua dele, recusavam-se a dizer César é Senhor, porque para eles Jesus era o Senhor. E qual era a consequência? Prisão, tortura, morte, mesmo processo. Você quer participar do comércio? Você quer vender na cidade? Você quer ter direitos de cidadão? Então você precisa adorar o imperador. Você precisa se submeter ao sistema. Então, quando João escreve Apocalipse, ele está escrevendo para esses cristãos perseguidos. E ele diz, a besta está forçando todo mundo a receber uma marca. Sem ela, você não pode comprar nem vender. Mas não façam isso, não se submetam. Ele não estava falando de chip, ele estava falando de lealdade, de submissão, do preço de seguir Jesus em um sistema que exige adoração ao poder humano. Agora, vamos para a chave que destranca tudo. A gematria. Você conhece isso? É um sistema antigo onde cada letra tem um número. Os hebreus usavam isso e os gregos também. No Apocalipse, quando João diz que o número é 666, ele não está falando aleatoriamente. Os estudiosos de hebraico sabem que se você usar a gematria com o nome Nero César, em hebraico, o resultado é exatamente 666. Neron, Caesar, é igual a 666. Entendeu? João estava sendo inteligente. Ele estava codificando a mensagem para os seus leitores saberem de quem ele estava falando, mas os romanos não capturassem o significado. Era uma forma de resistência. Nero era o imperador que perseguia cristãos. Era o símbolo do poder humano oprimindo a fé. E João estava dizendo, o sistema do poder humano, representado por Nero, quer escravizá-los. Quer que vocês o adorem, quer que vocês se submetam. Mas, diz João, os cristãos verdadeiros não receberão essa marca, mesmo que custe a vida. Não é sobre tecnologia, é sobre lealdade,
é sobre de quem você é sobre adoração, é sobre submissão, é sobre quem tem o seu coração. Vamos olhar o texto de novo. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: fez com que todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém podia comprar ou vender, senão quem tivesse a marca. Agora pense comigo, qual é o significado bíblico de mão direita e testa? A mão representa ação, trabalho, o que você faz. A testa representa mente, pensamento, o que você crê. Então, uma marca na mão direita ou na testa significa suas ações e seus pensamentos estão sujeitos ao sistema. Não é um chip no braço, é submissão, é lealdade, é adoração. E qual é a consequência? Não podia comprar nem vender. Você não conseguia participar do sistema econômico sem se submeter, sem adorar. Isso era literal no primeiro século. Os cristãos eram excluídos economicamente. Mas aqui está a grande verdade que a maioria das igrejas não quer dizer em voz alta. Essa passagem não está falando de tecnologia futura, está falando de um sistema de controle que já existia, que já matava, que já oprimia. E para os cristãos de hoje, a mensagem é: reconheça os sistemas de poder que pedem sua adoração. Reconheça quando você está sendo forçado a escolher entre sua fé e sua sobrevivência. Reconheça o preço de seguir Jesus. Mas é claro que tem gente que vai dizer: mas e se for literal no futuro também? Ótima pergunta. Tem 3 formas de interpretar profecia: literal, simbólica e alegórica. E a verdade é que a Bíblia usa as 3. Se você insiste que tudo em Apocalipse é literal e tecnológico, você tem um problema. Porque o texto fala de um dragão com 7 cabeças, fala de um anjo descendo do céu, fala de gafanhotos que parecem cavalos. Você acredita que há literalmente gafanhotos desse tamanho? Ou reconhece que é simbólico? A maioria dos estudiosos sérios, e aqui estou falando de eruditos cristãos conservadores, reconhecem que Apocalipse usa linguagem simbólica, é apocalíptica, é poesia, é profecia codificada. Mas mesmo que você acredite que haverá um cumprimento futuro e literal da marca da besta, isso não justifica o medo sensacionalista que as igrejas plantam. Isso não justifica recusar vacina, evitar documentos, desconfiar de tecnologia como ela fosse intrinsecamente demoníaca. Porque aqui está a coisa. Tecnologia em si não é má. Um chip é metal e silício. Um código de barras é tinta e laser. Uma vacina é medicina. A Bíblia não diz que essas coisas são demoníacas. A Bíblia fala de lealdade, de adoração, de submissão do coração. Você pode receber uma vacina e manter seu coração voltado para Jesus. Você pode usar um cartão de crédito e manter sua mente livre. Você pode ter um número de documento e não adorar o governo, porque a marca não é no braço, a marca é no coração. Deixa eu ser bem honesto. Tem pessoas que transformam a Bíblia em manual de conspiração. Elas veem sinais do fim dos tempos em tudo. Veem demônios em tecnologia. Veem Satanás em estruturas governamentais. E isso, meus amigos, é idolatria ao contrário. É dar tanto poder a Satanás que você esquece que Jesus já venceu. 1 João 1 diz: não creiam em todo o espírito, mas testem os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Teste as afirmações, use razão, use discernimento, use história. Se a marca da besta fosse realmente o código de barras, ela teria aparecido nos anos 70. Estamos em 2024. O código de barras não foi o sinal do fim dos tempos. A vida continuou. Se fosse a vacina, ela já seria. As pessoas se vacinaram, a maioria está bem. A vida continuou. Isso não significa que você deve ser ingênuo. Não significa que governo não possa ser opressivo. Não significa que tecnologia não possa ser usada para controle. Isso tudo pode ser verdadeiro. Mas misturar isso tudo com a marca da besta, tirar de contexto Apocalipse 13 e plantar medo em cristãos inocentes, isso é irresponsável, é manipulação. É exatamente o tipo de coisa que a gente critica aqui no canal. A verdade é que o maior poder para identificar manipulação não é medo, é conhecimento, é entender história, é ler a Bíblia em contexto, é pensar criticamente, é questionar quando alguém tira um versículo do contexto histórico para vender medo. Então, resumindo, a marca da besta não é um chip, não é código de barras, não é CPF,
não é vacina, não é tecnologia 5G. A marca da besta é simbólica, é profecia codificada. Fala de submissão a sistemas de poder que demandam adoração, de lealdade dividida, de pessoas que escolhem o conforto econômico em vez de seguir Jesus. Para os cristãos do primeiro século, era literal, recusar a marca e ser perseguido economicamente. Para nós hoje, é reconhecer quando o mundo pede nossa adoração, quando pede nossas ações e pensamentos, quando tenta escravizar nossa consciência. E a resposta não é medo, não é paranoia, não é rejeitar tecnologia. A resposta é: meu Senhor é Jesus, minha lealdade é a Ele, meu coração é dele, minhas ações e pensamentos estão submissos a Ele, e nenhuma marca, nenhum sistema, nenhuma besta vai mudar isso. Esse é o verdadeiro poder da fé. Não é medo, é certeza, é liberdade em Deus. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor Apocalipse, deixa um like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdo que liberta, ao invés de aprisionar em medo. E deixa um comentário. Qual era a sua interpretação da marca da besta antes de assistir a esse vídeo? Você acreditava em alguma das teorias que mencionamos? Nos vemos no próximo vídeo.